Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, o professor Fernando Rangel e o professor Nemer Geonon. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Mariana Tupinambá e o Guilherme Rodrigues, que está conosco nesse bloco. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, a cidade, escola e o ano que você estuda. Nós vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora aí na sua tela. Vamos relembrar então os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Fernando. Professor Fernando, tudo bem? Bom dia, estudante, bom dia, Cláudio, bom dia, professor Nemer, Guilherme, bom dia. Estamos aqui para mais um Tira Dúvidas. Os temas de hoje foram do terceiro ano do ensino médio, sobre a literatura, uma aula sobre William Shakespeare e a outra What About Literature, baseada em Poe, que eu até já fiz uma aula de Poe. Então são 2 grandes escritores de língua inglesa. Ótimo. Professor Nemer, tudo bem? Tudo bem, Cláudia. Conta para nós, quais foram os temas abordados hoje? Sim, bom dia, aluno, bom dia, professor Fernando, Nemer. Bom dia ao nosso intérprete Guilherme. Olha, o nosso tema da aula de hoje foi American Culture, que falava sobre toda a cultura americana, seus costumes, as datas comemorativas, a culinária, então uma pincelada geral na cultura americana, Cláudia. Ótimo. Então agora que nós já relembramos as aulas, nós vamos passar para as perguntas. Vamos à primeira pergunta. Uma pergunta do 7º ano. Professor, poderia explicar novamente o American Dream? Sim, claro, uma ótima pergunta, né? American Dream, o sentido literal, é o sonho americano, e esse termo, essa expressão também surgiu a partir da vontade de muitas pessoas em buscarem nos Estados Unidos uma maior liberdade, uma melhor qualidade de vida, uma igualdade social, devido a algumas oportunidades que até já foram melhores, né, professor, do que são hoje. Sim. Mas a partir disso surgiu o termo American Dream, que é o sonho americano, e esse sonho ainda existe para muita gente, Cláudia. Ótimo. Inclusive, professor Nemer, muito filme teve como tema essa ideia, American Way of Life, esse American Dream, que é um lugar que tinha muitas chances, muitas oportunidades, mas as pessoas achavam que tudo lá, a terra promissora, que então, às vezes muita coisa equivocada. Sim, com certeza. Mas atraiu muita gente do mundo inteiro, eu acho. O mundo todo procurava. Americano. Isso, com certeza. Né? Isso aí. Isso, muito obrigada. Vamos à próxima. Qual é o tipo de linguagem do texto literário? Uma pergunta do 3º ano. Beleza. Que como as 2 aulas foi do texto literário, eu diria que tem os vários gêneros, né? De tipologia textual são vários. É o narrativo, mais narrativo, mas tem também o descritivo, são o descritivo e narrativo que são utilizados mais no texto literário, né? Os 2 misturando, às vezes, vai narrar, vai contar como é que eram os lugares, então, e os 2. E o predomínio da linguagem é mais conotativa do que denotativa, que denotativa é a função referencial. Conotativo é aquela ideia, cada palavra tem um sentido mais da metáfora, né? Então, o sentido próprio, a palavra usada aquele sinônimo, não pode trocar a palavra porque ela está, né, num contexto X. Também você usa o exagero de figuras de linguagem, muita figura de linguagem, a metonímia, e todas as outras é metáfora, que é a linguagem mais figurada, porque ela quer provocar também mais subjetividade na pessoa. Cada um interpreta aquilo de um jeito que
que vê, né? É subjetiva. E outra coisa também registro de língua também variados, do formal para o informal, o registro de língua regional, tem na literatura, no poema, tem muita coisa regional. Então torna um texto mais difícil às vezes de interpretar. Então eu acho que é isso que caracteriza. E um texto muito importante para criar na pessoa a imaginação, para formar o leitor, esse texto literário, muito importante. Você tem que, eu acho, o texto jornalístico para criar o leitor, né, formar o leitor. Agora, eu acho importante também essa leitura, chamada leitura de leite, que a pessoa vai ler, não é para nada especificamente, é para cultivar a sensibilidade. E te permite, né, a interpretação, né? De formar essa coisa de ler, embora tenha tarefas na escola, eles falam muito que não pode associar muito a leitura com um tipo de trabalho. Não, a pessoa não gosta de criar o hábito de leitura, então ela tem que ler, basicamente, a função é ler por prazer. A interpretação individual, né? Individual, e ler porque é bom ler, não é aquilo que eu preciso de fazer, mas é aquilo que me enriquece. Né? É isso aí. E isso estimula novas leituras, né? Leituras de outros tipos de texto, né? Aprende, é pego naquilo ali, quer ler mais. Aí forma um leitor, isso que você falou é importante, né? Entendido. E agora que nós estamos na época do Halloween, sim, uma pergunta aqui sobre o Halloween. O que significa a palavra? A gente trabalhou... 7º ano a pergunta, viu? Ok, Cláudia, a gente trabalhou, né, devido à cultura, então as datas comemorativas, estamos no mês dele aí, que foi recente agora. Significa véspera de Todos os Santos. Lá eles comemoram, é como se fosse para espantar tudo de ruim. Então, os temas são bruxas, umas coisas mais mitológicas, se fantasiam e comemoram. Eu até comparo com o nosso carnaval daqui, né? Porque usa muita fantasia, muita maquiagem. Então, Halloween, o significado é véspera de Todos os Santos, ok? Queria colocar uma coisa do Halloween. A gente até comentou antes que colocar sobre o Halloween, eu queria ter feito essa aula, porque eu adoro. Nem cheguei a fazer do Halloween, devia ter feito. Sempre fui apaixonado. Quando comecei a dar aula de inglês na minha escola, tinha aquela festa, um dia que a escola parava, né? Os alunos faziam uma festa na sala, depois a escola parava a escola. Todo mundo de preto e tudo aquele negócio. Sempre gostei muito desse imaginário, dessas bruxas, da abóbora. Então achei interessante. Há muitas pessoas que condenam muito, né, Cláudia? Inclusive que, não, aqui não é lugar disso, tem que ter coisa do Saci Pererê, que tem que valorizar o folclore nacional. Eu acho que uma coisa não implica em outra. Eu acho importante ter a festa, igual eu fiz e acho que os lugares têm que fazer, onde se ensina inglês. Então eu acho importante, claro. Você vai ensinar a cultura, ou italiano, ou alemão, você vai ensinar a língua, você vai ensinar a cultura correspondente. Agora, onde não se ensina inglês, não justifica, não. Mas você me falou que em apartamento as pessoas vão de porta em porta, as crianças trick or treat, que fala, gostosura ou travessura, pedindo... Então é um costume americano que não justifica esse costume estar aqui. A não ser onde se ensina inglês. Sim. E hoje está cada vez mais... Mas em lugar que nem tem inglês, a pessoa já... Então é uma imitação, assim... sem justificativo da cultura norte-americana, né? Sim, com certeza. Porque eu acho também que pelo inglês, você vai e aprende, assimila essas manifestações folclóricas, você passa a valorizar o que é nosso. Sim, com certeza. Mas então não tem nada que se não tiver Halloween que vai, não, Saci Pererê, ninguém... Eu acho que não justifica isso. Sim. E dá um gás no aluno também quando tem essas comemorações, né? Eu sempre fiz isso nas aulas, para atrair o interesse. Sim. Porque uma das coisas a gente que é professor faz muito, né, essa habilidade tal que o aluno precisa aprender. Eu penso muito em criar interesse para puxar o aluno para qualquer sentido. Na história, na geografia, você fazer o aluno gostar. Então o Halloween é uma grande ocasião que a gente tinha para comemorar e fazer o aluno gostar. Um mergulho na cultura. Um mergulho na cultura e fazer ele gostar da língua, né? Isso. É isso aí. Ótimo. Então vamos em frente. O leitor tem que assumir uma posição crítica frente às questões importantes da humanidade? Como a literatura contribui para isso, professor? Uma pergunta do 3º ano. Do 3º ano é uma pergunta da literatura, né? E teve aquelas questões de Malala Story, aquela mulher importante do Prêmio Nobel. Então, eu acho que a pessoa sabendo aquilo lá, é o letramento crítico, mais uma vez,
você sabe dos problemas que tem, da emancipação da mulher, então você se coloca frente àquilo ali, assume uma posição. Então, o que foi trabalhar? Eu trabalhei muito nos direitos humanos, depois direito das mulheres. Trabalhei muito no gênero jornalístico, então tem relatos, e multiletramento, que tem vídeo da Malala, tem histórias, tem biografia, tem vários gêneros. Mas eu acho assim, essa parte que é a parte política, a parte de se colocar frente a problemas da humanidade, quando é na literatura, ela tem um efeito maior, porque você sente o que a pessoa sentiu. Sim. Você lê uma matéria jornalística, você vê, gente, eu vou ficar a favor disso, isso é uma coisa injusta. A matéria jornalística te toca, mas a literatura toca muito mais. Você vê aqueles adjetivos, aquele negócio, você entra você sente o que a pessoa sentiu. Então, acho que a literatura contribui também, dentro daquele aspecto que eu falei, para os problemas contemporâneos, porque a pessoa se coloca no lugar, vive aquela... É igual você sentir o sofrimento da pessoa, através da literatura você sente e assumir uma posição também, que é importante. Entendido. Agora a pergunta, o que é trick or treat? O professor Fernando até falou, né, agora, eles usam para falar gostosuras ou travessuras, doçuras ou travessuras. As crianças se fantasiam nesse dia, vai de porta em porta, e ali você vai escolher se você vai ter travessura na sua casa ou se você vai oferecer o doce para a criança, né? E os adultos também se divertem nessa época, se fantasiam também e comemoram tudo junto. Quem já teve a oportunidade de visitar esse país, no dia do Halloween, sabe o tanto que isso é forte lá e deixa o país muito mais alegre, todo mundo voltado para isso, só pensando nisso. E é uma maneira também da gente, igual o professor Fernando falou, aqui no Brasil, tá atraindo os nossos alunos e dando um enfoque maior nessa cultura, porque quando a gente estuda uma língua, a gente tem que estudar toda a cultura daquela língua para se interagir mais, Cláudia. Sim. Ótimo, muito professor? Divertido, né? É, muito bom. E agora uma pergunta do terceiro ano, professor Fernando. Podemos comparar Shakespeare com Edgar Allan Poe? São dois literatos, né? Dois autores. Dentro do que eu encaro o texto literário mais como arte, né? É uma coisa de arte. Ele pertence, eu acho que no meio do caminho está a língua portuguesa, né? Que fala muito sobre ele, mas a arte também fala. É renascentista, né? Shakespeare, como é que se diz? São obras universais, né? De apelo universal, e o outro mais do século XIX, que é conto, né? Que é o Edgar Allan Poe, e muito também no cinema, né? Aí, focando no multiletramento, todos Shakespeare foram peças de teatro, né? Mas também viraram filmes grandes, a maioria de peças de Shakespeare, e de Edgar Allan Poe também, que viraram filmes. Essa comparação a gente vê que são... Agora, eu falo assim que, embora li muito já peças em inglês de Shakespeare, já coisas de faculdade, muitos filmes que a gente já viu, Romeu e Julieta, Macbeth, Megera Domada, e tudo foi quase filmado. Eu vou para o cinema, mas eu acho que a minha aula ficou assim... acredito que dá uma diferença na minha aula quem viu de Poe para Shakespeare, porque eu me envolvo mais com Poe. Gosto de Shakespeare, mas não me toca em especial. Porque as coisas são universais. Eu acho que ele tem uma linguagem mais romântica, né? Uma coisa mais porque eu gosto do Poe, então quem vê tem mais entusiasmo a falar de Poe, conheço mais, gosto, né? Gosto de Shakespeare também, mas tem mais uma coisa, uma proximidade para falar de Poe. Então, essa comparação são muito universal em Shakespeare, né? Mas se colocando mais numa perspectiva renascentista, né? Sim. Que ele foi do início do teatro, aquele começo daquele teatro em Londres, muito interessante. Eu coloco um mais como romântico, o outro eu acho um pouco mais sombrio, por exemplo, Corvo, eu acho ele tão, essa obra tão mais sombria. A literatura gótica, que gótica, falei da literatura gótica, daqueles ambientes medievais, mais perto também no tempo, porque, né, você vê século XIX, é o romantismo e tudo, mais perto da gente do que, embora Shakespeare, por ser universal, também não deixa de ser perto. Com certeza. Né? Mas eu tenho mais um envolvimento maior com
O Poe, o Edgar Allan Poe. É o bom é conhecer os dois, Sim, e cada dois um excelentes. Criar, né, ver Isso, com que dois grandes escritores. interage melhor. Isso, com o que se identifica Exatamente, mais. que né, se a identifica linguagem. mais, Isso aí. Exatamente. Então vamos lá. Agora uma pergunta do 7º ano. Como é comemorado o Thanksgiving Day? O Thanksgiving Day é o dia de ação de graças, né? E ele é comemorado muito próximo do nosso Natal. As pessoas se reúnem e para agradecer a Deus por aquele ano, né? Para ser grato por aquele ano que passou. Então eles se reúnem com uma mesa, uma ceia, né? Que é muito típica. Sempre que a gente estuda o Thanksgiving Day, igual na aula de hoje a gente fala também da culinária, né? O símbolo que é o peru. É o símbolo tanto da comida quanto o símbolo desse dia de ação de graças e de diversas brincadeiras. Então ele é comemorado assim, com a união, com muita festa e agradecimento. E também uma coisa que vou colocar aqui, às vezes no Halloween que os alunos frequentavam, alguns alunos evangélicos, o pai falava que não podia frequentar. A coisa do diabo, não sei o que, não podia. Aí a gente tem que resolver os problemas. Não pode vir, vai valer nota isso. Então, o aluno que por ser, sei lá, o que o pai não quer deixar, aí você vai fazer um trabalho do Thanksgiving, que é bonito também, uma época do dia de ação de graças, então tem também leitura de Bíblia. Aí eles faziam também uma coisa bonita e ganhavam uma nota de um outro jeito também, dentro da cultura americana, a gente quer resolver problema. Isso, e que é bonito também. Grupos diferentes de alunos apresentam também Sim, diferentes formas, diferentes né? formas, é um dia que é feriado americano. Cultura. O Thanksgiving, a última quinta, né? Depende. No Canadá tem um dia, nos Estados Unidos outro, mas geralmente a gente comemora na última quinta. A última quinta do quarta mês. Quinta-feira do mês. Do mês de novembro. Isso. Tá aí. Perfeito. Agora uma pergunta do 3º ano. O que você poderia dizer, professor, do diálogo intercultural dentro da literatura? A interculturalidade sempre foi uma característica que eu sempre ensinei, sempre gostei de ensinar língua com cultura. Sempre isso aí. E na BNCC dá uma ênfase maior a isso, no currículo referência de Minas, que a interculturalidade dá mais ênfase. A gente sempre trabalhou, mas dá mais uma ênfase, que é a diferença. Então eu acho que a literatura também contribui, falando a outra pergunta, que falou da parte dos problemas contemporâneos, a literatura nos faz a gente saber mais desses problemas todos, também na interculturalidade também a gente vê pessoas diferentes, porque a literatura, pessoas de outros níveis, de outras classes sociais, de outras regiões, a literatura traz muito isso, essa variedade. Então a pessoa tendo contato com aquilo, ela vai aprendendo, eu falo assim, não é só respeitar o outro, não. Respeitar, é pouco respeitar a diversidade. É às vezes se encantar com a diversidade. Que pessoas pensam diferente, coisa bonita, que receita legal. Então, essa coisa na literatura, eu acho que a literatura traz mais a interculturalidade, a mais esse diálogo, de ver o diferente, de respeitar ou se encantar pelo diferente do que outras formas de texto. A notícia traz outras coisas, mas a literatura, por isso que é a importância da literatura, eu acho assim. Ela te envolve, né? Envolve mais aquela pessoa, daquela região, como é que ela sente aquilo ali, te envolve, você coloca no lugar. Sim. Então ela é importante nessa parte da interculturalidade. Perfeito. Vamos lá. Uma pergunta do 7º ano. Professor, você falou sobre Turkey Trot. O que é? Então, aí o Turkey Trot, é um trote do Peru, né? São umas brincadeiras que eles fazem no Thanksgiving Day, como eu falei, é o símbolo desse dia. É uma corrida onde eles se fantasiam de peru e fazem uma corrida a longa distância. Então, todo mundo comemora junto, como se fosse uma gincana aqui no Brasil, vamos dizer assim, para comemorar aquele dia com bastante festas. Então, é isso. Ótimo, então. Vamos lá. Professor, nós vamos, uma pergunta última, mas rápida. Você é favorável a livros facilitados em literatura? É pouco tempo, né? Mas a gente faz. É que livros em literatura, na minha época, tinha, eu acho que ainda hoje tem aquelas coleções escada, que você tem o original e tem 3 coleções facilitadas, palavras com sinônimo, facilita demais, perde a parte literária. Mas eu acho que ajuda a pessoa
Porque começar com uma obra original, você pegar um Guimarães Rosa, num português mais fácil, talvez, de repente, eu acho que ajuda sim. Eles tinham, às vezes, nível 1, nível 2, no nível 3 que ia para o original. Então, acho que ajuda sim. Ótimo. Então, muito obrigada, professor, porque agora nós vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de língua portuguesa, o professor Magno Andrade e a professora Maria Alice de Souza. Eu agradeço a presença do professor Nemer e do professor Fernando. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!